Estamos iniciando hoje a programação festiva do Jubileu de Ouro da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, Ministério de Boa Esperança. 50 anos de bênçãos e vitórias. Fazemos nossas as palavras do salmista no cântico de romagem ao entoar: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A história desta igreja começou quando Jesus salvou o então jovem Horácio da Silva, nascido aqui no Rio de Janeiro, aos 11 dias do mês de novembro do ano de 1901. Tinha ele 16 anos de idade e passava em frente ao templo da Igreja Congregacional de Piedade, sendo atraído pelo cântico do hino Jesus é o melhor amigo. Entrou, ouviu atentamente a pregação e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Batizado em 6 de novembro do ano de 1921, na Igreja Congregacional, a Rua do Camerino, número 102, centro da cidade do Rio de Janeiro, lá serviu ao Senhor durante 23 anos, dos quais 5 anos no ministério diaconal. Dedicou-se a uma vida de oração e Deus começou a usá-lo na cura de enfermos e doentes, dentre eles sua querida esposa Raquel Vátimo da Silva, desenganada pelos médicos, na época mãe de 7 dos 12 filhos que o Senhor concedeu ao casal, e aí estão todos servindo ao Senhor. Em visita ao cunhado Francisco de Vátimo, que estava afastado da igreja congregacional, aconselhou a cuidar de sua vida espiritual, se unindo à igreja evangélica mais próximo de sua residência. E não demorou muito, Francisco de Vátimo, hoje pastor jubilado desta igreja e seu ministério, chegava à sua casa aqui ao lado, dizendo que havia sido batizado com o Espírito Santo e falava em línguas estranhas. Horácio da Silva recomendou a que tivesse muito cuidado com isso. Porém, decorridos alguns dias, foi visitá-lo em Agostinho Porto, onde residia. E quando oravam a Deus, o Senhor usou uma irmã em mensagem profética, dizendo que estava satisfeito com o trabalho que Horácio da Silva vinha fazendo e queria usá-lo para uma grande obra, mas não na igreja onde servia. Convidado pelo cunhado Francisco Vátimo, foi a um culto de oração e vigília no Morro em Vicente Carvalho, no dia 25 de março do ano de 1944, ocasião em que foi batizado com o Espírito Santo, recebendo no ato os dons de variedade de línguas. Desejoso na salvação dos vizinhos, realizou cultos aqui em sua casa, neste local, desde o ano de 1930, com diversos renomados pregadores congregacionais, até que no ano de 1944, quando já batizado com o Espírito Santo e como rude pescador da Galileia, como dizia Horácio da Silva, passou a pregar as boas novas do Evangelho em sua plenitude. No primeiro domingo, Jesus salvou uma vizinha, a saudosa irmã Brasilina, que residia aqui nesta rua. Curou-a de uma doença que a afligia. No domingo seguinte, salvou mais 2 almas. No terceiro, mais 7. No quarto, mais 13. Como homem de oração que sempre foi, orava numa madrugada, quando Deus usou com a seguinte mensagem profecia: levanta aqui a minha obra. De longe e de perto muitos aqui virão. Enfermos serão curados e tristes ficarão alegres. Uniu-se à Assembleia de Deus, submetendo-se ao batismo por imersão no Rio Douro, em 12 de novembro de 1944, data em que o ponto de pregação em sua residência neste local ficou estabelecido pela Assembleia de Deus em Belfort Roxo. Dia após dia a palavra do Senhor foi tendo seu fiel cumprimento, e grande foi a afluência dos que aqui vieram receber a salvação de suas almas e bênçãos subsequentes do Evangelho de Cristo. A sala da casa que tinha como púlpito a máquina de costura da saudosa irmã Raquel Vátimo da Silva
tornou-se pequena, e a solução foi derrubar as paredes e dividir os compartimentos, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cortinas e firma bem as tuas estacas. A obra cresceu, as lutas e perseguições vieram. Separado para servir como diácono em 30 de março de 1946 e a presbítero no dia 22 de outubro de 1949, o homem que Deus usou para fundar esta igreja, no dia 25 de fevereiro do ano de 1945, corajosa e decididamente prosseguiu na liderança da obra que estabelecia, assumindo seu pastorado como pastor-presidente em maio de 1952, quando ordenado a ministro do Evangelho numa solene convenção geral, numa escola bíblica, na Assembleia de Deus em São Cristóvão. É bom lembrar que há sempre um preço a pagar para quem deseja se submete a fazer a obra e a vontade de Deus. Isso o pastor Horácio da Silva pagou. E está nos anais de nossa história, que podemos retratar na expressão de Davi no Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergidos e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A história é longa e emocionante, marcada de muitas lutas, perseguições por causa do Evangelho. 50 anos se passaram. A igreja avançou com garra e deliberação. Milhares e milhares de novos crentes encheram de fichas dos nossos arquivos, distribuídos na matriz, igrejas filiais e congregações. Um ministério sério, forte e decidido foi dado por Deus a esta igreja. Com saudades, lembramos daqueles que nos deixaram indo servir ao Senhor em outras localidades e dos que foram recolhidos ao descanso eterno. Como não podíamos deixar de registrar nesta data solene os nomes do casal que deu a sua vida, sua família, sua casa, Horácio da Silva, Raquel Wagner da Silva, para transformar-se no templo sede, matriz da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, Ministério de Boa Esperança. Fundador do abrigo e orfanato Boa Esperança, pastor Horácio da Silva não teve seu nome esquecido pela igreja na dita instituição de caráter filantrópico, fundada em 12 de outubro de 1957. Raquel Wagner da Silva legou-nos o seu nome ao Jardim Escola Tia Raquel. A igreja prosperou envolvida na evangelização, da obra missionária, na assistência social, também na área da educação teológica, fundando o Seminário Evangélico Boa Esperança e também cuidando na área da educação secular. Começando com a primeira congregação na estrada do Camboatá, hoje pastoreada pelo primeiro neto do saudoso pastor Horácio da Silva, pastor Elias Freitas da Silva, cerca de 150 de igrejas, congregações e pontos de pregação espalhados em nosso grande estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo na conquista de almas para o reino de Deus. Nos céus do Brasil, desde 17 de dezembro de 1960, o programa radiofônico A Voz do Amor caminha para seus 35 anos de ministério, levando aos lares de nossa pátria a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo que salva, cura, liberta e mantém viva a chama do Pentecoste, todos na expectativa da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua querida igreja.
Louvamos a Deus pelo privilégio de participarmos do Jubileu de Ouro desta igreja, cuja existência tem sido motivo de honra, glórias e louvores ao Senhor nosso Deus. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Que todos digam amém.